Boa tarde, pessoal. Vamos então para nosso resumo da lição. Para isso, como sempre, preciso de ajuda de alguém com o título da lição e o verso, para nós começarmos nossa revisão. Quem pode me ajudar? Título da lição: Anseio por Deus em Sião. Verso para memorizar está em Salmos 84, 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ok. Recuperando um pouquinho da sequência das lições, principalmente as últimas lições que a gente estudou, lição número 8, 9 e 10, particularmente a lição número 9, ela traz uma visão clara a respeito do Messias, a respeito da divindade de Cristo, a respeito de quem é Jesus, mas principalmente a aspiração que nós devemos ter de encontrar com Jesus, que é a parte mais importante de todo o desenho da salvação. Na sequência, na lição número 10, a gente foi chamado a atenção a lembrar daquilo que Deus fez e faz por nós, num olhar para as coisas da história, para as coisas do passado, e a partir destas referências vindas do passado, mantermos a nossa fé em Deus. Na lição número 11, a gente inverte essa cena, e agora, em vez de olhar para trás, a gente olha para frente no anseio do lugar, no anseio de estar na casa de Deus. E essa é uma questão interessantíssima para a lição dessa semana, que é tentarmos idealizar, tentarmos imaginar o que seria estar com Deus, o que é estar nos átrios de Deus, o que é estar no palácio de Deus, o que é estar na sala do trono onde Deus está. E os salmos escolhidos para essa semana, mas não só os salmos, também um olhar para textos do Novo Testamento, como de Apocalipse, Gálatas ou Mateus, é uma referência importante dessa expectativa de encontrarmos definitivamente com Deus e vivermos com Ele. O verso em particular, que é o do Salmo 84, ele começa com algo interessante de sentimento. Minha alma suspira, ela desfalece. Ou seja, a vontade, a ansiedade, o desejo de estar no lugar de Deus, no lugar onde Deus habita, é de tal ordem que o salmista chega a se comportar como alguém que perde as forças de tão ansioso que está. E nesse contexto, ele foca onde é o objeto da sua ansiedade, estar nos átrios, ou estou ansioso, minha alma desfalece, minha alma suspira pelos átrios de Deus. Essa figura, átrios de Deus, ou a figura do santuário, ou a figura do trono de Deus, presente em vários dos textos bíblicos que abordam a questão do santuário, seja no Velho Testamento, na figura do santuário, seja no Novo Testamento, na expressão do santuário verdadeiro, seja no livro de Hebreus, na sua descrição do ministério de Cristo, ou no livro de Apocalipse, nas diversas vezes em que o livro apresenta referências ao santuário, capítulo 4 de Apocalipse, como uma referência principal dessa apresentação dos atos de Deus. Mas eu gosto muito de um texto do Velho Testamento que me faz lembrar a referência de estar diante de Deus, no nosso contexto atual e depois na expectativa do mundo perfeito, que é o texto de Isaías. Quando Isaías abre o seu livro, ali pelo 6º capítulo, ele descreve uma experiência de encontrar-se diante do trono, estar na sala do trono. Uma experiência que, em certo sentido, se assemelha à experiência de outros profetas que têm a oportunidade de estar diante de Deus em alguma circunstância, Moisés na sarça ardente, João no seu contexto de visões do céu, mas a visão de Isaías é uma visão interessante pelo paradigma do pecado vigente em Isaías, e o primeiro sentimento de Isaías diante de Deus, e depois o segundo sentimento quando Deus o purifica, quando Deus o coloca em condição de estar diante dele. E é neste sentido que se mesclam as expectativas do salmista. Ao mesmo tempo que o salmista tem a certeza da sua indignidade, da sua incompetência, da sua não condição de estar diante de Deus, o salmista anseia por estar diante de Deus. E essa mescla de sentimentos está no que a gente vai percorrer dentro da lição dessa semana. Uma coisa no início da lição, já aí na primeira das lições da semana, é uma estrutura de comparação,
Ou seja, qual é a diferença ou qual a comparação que a gente pode fazer do tempo em que vivemos aqui e de um tempo, ainda que restrito, na presença de Deus? E a proposta do título da autora da lição para domingo é exatamente essa: um dia nos átrios de Deus vale mais do que 1000, no contexto da expressão do salmista de observar o que é a grandiosidade de poder estar ali. No Salmo 84, vou pegar os primeiros 4 versos que estão exatamente na lição de domingo e olhem os detalhes dessa visão, dessa tentativa de materialização da visão do que é ansiar pelos átrios de Deus. O salmista vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne, exultam pelo Deus vivo. Esse é o verso central de memorização para a semana. Mas o texto continua dizendo: o pardal encontrou casa, a andorinha um ninho, onde acolha os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ou seja, há um contraste aqui entre a perspectiva do pecado e a consciência que o salmista tem de que vive num mundo mau e desgraçado, mas quando ele compara com a possibilidade de viver diante de Deus, sendo purificado e conviver com Deus como sua família, como seu pai, o salmista olha para isso e fala: não há nada mais importante do que isso, não há nada mais significativo do que isso, não há nada que importe mais do que isso. E ele compara isso ao encontro de uma casa ou ao encontro de um ninho dos passarinhos ilustrados no Salmo. O que significa isso? Significa que o olhar para Deus e o olhar para o céu a partir da perspectiva de quem é o Cristo, e por isso eu falei da importância do paralelo entre a lição número 9 e a lição número 11, quando eu de fato reconheço quem é Cristo em todos os sentidos, não há outra coisa que se pode ansiar mais do que estar com Ele. No sentido da fidelidade, no sentido da transparência, no sentido da convivência, no sentido do acolhimento, no sentido da certeza de que você realmente está em casa, não há nada mais importante do que isso. E esse é o primeiro chamado de atenção da lição dessa semana, quando a gente observa a sala do trono e entende não só como sala do trono, mas como um espaço da nossa casa. Por mais respeito que mantenhamos com Deus na sua santidade, nós também somos capazes de perceber que Deus é Pai e nos acolhe como filhos em casa. Ou seja, literalmente uma cena que se poderia montar em memória, em mente, de filhos sentados brincando com seus pais no chão da sala, em cima do tapete. Essa é a perspectiva do salmista de ter encontrado nos átrios de Deus, no tabernáculo de Deus, no santuário de Deus, uma residência, uma casa, um lugar onde ele possa descansar. Essa mesma lição faz alusão ao texto de Apocalipse 21, o fechamento da história da redenção, do plano da redenção, quando lá João retrata: ouvi a grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seus povos e Deus mesmo estará com eles. Essa é a mesma perspectiva do salmista, que é a visão de poder estar na casa de Deus. Dentro desse contexto, o salmista traz outras referências importantes dessa expectativa do que é estar em Sião, do que é estar nos átrios de Deus. E daí vem o título da lição. O título da lição da semana, que é Anseio por Deus em Sião, é uma alusão dupla, uma alusão para nós da expectativa do céu, mas para os israelitas do tempo bíblico, a expectativa do estabelecimento do reino de Deus na terra. E por óbvio, quem viveu a perspectiva da aliança feita com Abraão, no sentido do estabelecimento do povo de Israel, da grande nação que esse povo seria e da possibilidade de espalhar para o mundo o que seria viver com Deus, com o Deus verdadeiro, a expectativa do povo de Israel, conforme esse plano foi dando errado, pelas variantes, pela variação do comportamento dos israelitas, mas ainda assim a expectativa se mantinha viva entre eles, que é a expectativa de estar com Deus. E aí vem a segunda lição da semana, que é
oro pela paz em Jerusalém, acompanhada da terceira com a expectativa do que seria Sião, do que seria a região do povo de Israel depois de cumprida a missão. E aqui as lições se juntam em duas perspectivas importantes. Quando o plano não dá certo, no sentido de começam a aparecer falhas no processo, fruto das escolhas do povo de Israel, Israel agora tem um misto de sensações ruins por aquilo que o pecado foi produzindo entre eles, mas misturado com um sentido, um senso de esperança, de expectativa de que isso pudesse ser revertido, de que essas coisas pudessem ser mudadas, de que isso pudesse ser transformado. O problema de Israel é que ele não chega à decisão final de se render e voltar para Deus na forma completa. E o resultado é que isso só vai piorando com o tempo. Ainda assim, a expressão do salmista é a expressão de que quem tem a esperança da vinda desse Messias, que seria o rei de Israel, no estabelecimento pleno da aliança e, por isso, a expectativa de que Jerusalém esteja em paz. Bom, tira isso da nossa visão, no sentido primário, que é a história do povo de Israel, e agora nós nos inserimos nessa mesma aliança. Cristo vem, Cristo é morto, Cristo ressuscita e uma promessa aparece. Em função do que está escrito em João capítulo 1, veio para os seus e os seus não o receberam, vem uma transição. Nós recebemos a responsabilidade e esta herança. A responsabilidade de ir ao mundo fazer o que era anteriormente um processo de atração do mundo para si, agora a gente vai ao mundo. Por quem oraremos? E por isso eu estou fazendo essa derivação. Porque é relativamente simples a gente olhar para o Salmo e entender o povo de Israel clamando por isso. Clamando por paz, olhando para a questão do templo e na expectativa de que Jerusalém se estabeleça como cumprimento da promessa feita a Abraão. Mas no nosso caso, não há mais a Jerusalém. Não há mais o território terrestre e a nação israelita no sentido da promessa. Existe a nação, mas no sentido nacionalista, mas não a nação no sentido da promessa feita originalmente. Qual é a nossa perspectiva de Jerusalém e pelo que oramos? Então, há algo interessante no fim do bloco do Salmo 122, previsto para leitura na semana, que é o verso 4 e 5 do Salmo, diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor, lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Essa expressão do fim do Salmo, que era um olhar físico para Jerusalém, no nosso caso muda de perspectiva. Quando Jesus abre as bem-aventuranças, e se você olhar o desenho das bem-aventuranças, elas estão desenhadas até atingirem um ápice, o apogeu dessas bem-aventuranças, que é a expectativa de que eu atinja o topo dessas bem-aventuranças, onde eu exerço a condição de fome e sede de justiça. Essa oração pela paz em Jerusalém tem a ver com isso. Tem a ver com a expectativa de que a gente olhando ao redor e percebendo todos os efeitos do pecado, principalmente a injustiça, a gente anseie por um lugar onde a paz exista e onde a justiça seja plena. Lembrando que a justiça, quando é plena, ela vai para muito além do que o olhar raso da justiça punitiva. A justiça, quando é plena, significa que a paz se estabeleceu e toda a ação naquele lugar converge para o bem. Ou seja, é a justiça não no exercício do juízo, mas é a justiça no sentido de condição. Habitamos onde habita a justiça, porque estamos com Deus. Essa é a perspectiva do Salmo e essa é a perspectiva do cristão quando a gente sai da visão puramente israelita da aliança, no sentido histórico, e vem para a visão espiritual da aliança, que é a nossa expectativa de um dia estarmos com Deus num lugar onde a paz reine. Mas enquanto isso não acontece, o que fazemos? Oramos pela paz. O que é orar pela paz no céu? Se o céu é um lugar onde não existe pecado. Aqui vem uma coisa interessante. O céu não tem pecado sob o ponto de vista de exercício do pecado. Mas o pecado que cometemos aqui afeta o céu. O pecado que cometemos aqui é transferido para o santuário do céu enquanto presença. E o céu
Do mesmo jeito que nós deveríamos estar ansiosos pelos átrios de Deus, o céu está ansioso pelo fim do pecado, pelo fim da história do pecado e pela nossa redenção. Ou seja, literalmente é imaginar um contingente enorme de seres, os anjos no céu, assistindo quem nós somos, assistindo o que fazemos e nos assistindo no sentido da assistência, torcendo para que a gente aceite o convite e vá para lá. Torcendo para que a gente aceite o convite de viver a alegria da justiça eterna, da perfeição eterna. Porque enquanto isso não acontece, eles também não estão em paz. Ainda que vivam no mundo perfeito, ainda que vivam a condição do mundo perfeito, eles são afetados pelo nosso pecado e pela nossa condição. Sofrem conosco, choram conosco, vivem 24 horas por dia, 7 dias por semana, num desenho obviamente metafórico do que eu estou dizendo, voltados e atentos ao que acontece conosco na expectativa de salvação. E de certa maneira o universo inteiro também, ainda que viva a sua vida nos diversos lugares onde Deus criou seres que convivem com Ele, ainda assim vivem a expectativa de quando tudo isso vai acabar, e isso tem uma razão. As atenções se dividem entre a perfeição e a nossa desgraça. E por isso, orar pela paz tem também essa dimensão, não só do nosso entorno, orar pela vinda definitiva da paz e da justiça, mas orar para que a justiça prevaleça no céu, não porque a gente tenha dúvida disso, mas porque a gente anseia pelo momento em que isso aconteça. E aí vem a resposta a esse fenômeno, ou seja, uma vez que a paz se estabeleça, Sião se tornará o lar de todas as nações. No contexto de Israel, isso tinha um significado especial. Deus chama uma nação para dessa nação formar o seu povo e deste povo atrair todos os povos da terra. Na promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. No nosso contexto, o processo se inverteu. Deus nos acolheu como filhos, filhos da adoção, e nos deu uma missão. Já que vocês conhecem aqueles que são da adoção, porque vocês são da adoção, vão até eles. Busquem meus filhos espalhados pela terra. E é o texto que acompanha, lá na estrutura do livro de Isaías, acompanha a missão. Ou seja, Deus chama um povo para resgatar os filhos de Israel que estão espalhados, seus filhos, mas isso é muito pouco, então Deus convida que o evangelho seja levado aos gentios, mas isso continua sendo muito pouco, e aí Deus vira e diz: eu quero que vocês sejam minha salvação até os confins da terra, lá no texto de Isaías, capítulo 49, o verso 5. Isso tem tudo a ver com essa percepção do Salmo 87, que a gente vai ser chamado a leitura, para lembrar-nos de que Sião não é uma casa exclusivista. Embora Sião seja uma casa exclusiva, não é exclusivista. Ela é exclusiva porque um Deus santo habita Sião, e só adentrarão as portas de Sião aqueles que aceitem viver dentro dos paradigmas da santidade. Porém, Deus continua de braços abertos para receber a todos que queiram isso. O que significa que a casa é exclusiva porque Deus está lá, mas ela não é exclusivista porque qualquer um que deseje viver no contexto da justiça de Deus será bem-vindo em sua casa por toda a eternidade. E essa é uma expectativa importante também dentro desse olhar de ansiar os atos de Deus. Segurança e paz de Sião são resultantes disso, lá e aqui. Então, na perspectiva do céu, a nossa expectativa de segurança perpétua é: o pecado já não mais existe. Lá atrás, na história do Velho Testamento, Deus pediu: façam-me o santuário, eu quero habitar no meio do meu povo. Lá na frente, quando a gente chega em Apocalipse, capítulo 21 e 22, a gente tem a resposta definitiva disso. Ou seja, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Estarei para sempre com eles. Este é o contexto do santuário celestial, é o contexto da casa de Deus. Numa perspectiva interessante, Sião, a cidade de Deus, é a cidade de portas abertas que nunca se fecham. É a cidade de luz eterna que nunca tem noite. Ou seja, não importa a circunstância ou o momento, qualquer um que queira adentrar a cidade de Deus, ela estará sempre aberta. Há só um momento na história da cidade de Deus em que ela encontra-se fechada. E esse momento é o divisor de águas da história do pecado e da história da redenção. Se a gente vai ao final do livro de Apocalipse, isso fica muito claro ali no fim da história. Ou seja,
na tentativa última de Satanás contra a cidade de Deus, na tentativa última de Satanás contra a soberania de Deus, há um momento ali em que as portas precisam ser fechadas para que a desgraça produzida pelo pecado e que está do lado de fora de Sião, lembra, a cidade santa desce até a terra, pousa no lugar que está purificado e os ímpios são ressuscitados, recebem sua sentença, tentam uma incursão à cidade, mas são destruídos. E a destruição acontece dos muros para fora, das portas para fora, e as portas foram fechadas por um pequeno espaço de tempo, até que a terra seja renovada. Os elementos ardendo se desfarão, e aí vem a promessa: novos céus, nova terra. Essa perspectiva de Sião com portas abertas para receber todas as nações e de segurança e paz em Sião tem essa dimensão primária de um olhar para o final da história, no nosso caso. No caso de Israel, ela tem uma outra visão, que é a visão de entender que aquela cidade é onde Deus habita, porque o santuário está ali, e portanto é uma cidade protegida pessoalmente por Deus. Ali a paz, ali a segurança, pela persistência de Deus. Mas não só. Essa certeza de que Sião, enquanto cidade, Jerusalém, enquanto lugar, é o lugar de refúgio, se transfere para a vida das pessoas que acreditam nisso. E aí há uma coisa muito importante na transferência de lugar. Lembram-se que no Novo Testamento a gente tem uma modificação da figura do santuário no sentido de lugar. Uma vez que o santuário terrestre perdeu sua função, a função primária para a qual ele foi feita, lá no contexto do povo de Israel, o Novo Testamento vai trazer que eu e você somos templo. Ou seja, o Espírito de Deus habita em nós. Somos templo do Espírito Santo. O que significa isso? O que significa que quando eu permito que ele habite no meu coração, a minha estrutura chamada ser humano se transforma no templo de Deus, ainda que entre 500 mil aspas essa afirmação, mas se transforma no templo de Deus porque Deus está conosco de maneira completa, de maneira irrestrita, para aquilo que precisarmos aqui. Lembrando que é o que precisarmos aqui para o processo da redenção, não o que precisarmos aqui para as futilidades da vida. Mas dentro desse contexto, o Salmo 46 espelha o que é viver nessa perspectiva de que Deus habita em mim e de que eu tenho certeza de que Ele está comigo sempre. E aí o salmista descreve num clássico também dos Salmos, 46 como 91, essa expressão: Deus é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza e é socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não há nada que possamos temer, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Ou seja, aquilo que o salmista transfere para a paz que existe dentro de Sião, ele absorve essa paz dentro de si mesmo e entende que, apesar de todas as circunstâncias do mundo, ele, salmista, encontra-se protegido, porque Deus é socorro bem presente na angústia. Há vários salmos que expressam isso, 46 é um deles, 91 é outro, são clássicos dos salmos, como o Salmo 121 também é outro, muito importante nessas mesmas referências, e tem várias abordagens dos salmistas que expressam essa paz. No Novo Testamento, Jesus usa dessa mesma referência e outros evangelistas e escritores do Novo Testamento retratam essa mesma experiência na expressão de paz que excede todo entendimento. A expressão de Cristo, a minha paz vos dou, nesse sentido de, estando num mundo mau, a gente vê para além disso, para além dessas coisas. Isso tem a ver com trazer aquilo que é a paz ansiada em Sião para o contexto da vida hoje que tomamos, para o contexto da vida hoje que vivemos, enquanto o pecado vige na história desse mundo. E por fim, a última perspectiva da semana é ver Sião como uma fortaleza inabalável. E essa expressão, inabalável monte de Sião, tem múltiplas aplicações. Uma das mais importantes dela é a vitória final sobre o pecado na última tentativa de incursão de Satanás e os ímpios no ataque à cidade. Mas não só isso. Ela é inexpugnável porque, por maior que seja a intensidade do pecado, ele não vence Sião. Ou seja, por mais que Satanás tente, ele não vence Deus. Ele já é um inimigo derrotado desde o início do seu processo.
mais do que nunca depois da cruz e mais do que nunca depois da redenção final, pós-milênio. Portanto, essa perspectiva de uma cidade inabalável, essa perspectiva de estruturas que não se movem, ainda que o pecado tente abalá-las, tem essa perspectiva de que a gente pode viver em segurança nessa dimensão. Mas não só. Tem uma outra questão inabalável e importante do olhar para Sião, que tem a ver com a verdade. Ou seja, a expressão da verdade em Sião é plena a tal ponto que, se temos essa verdade e vivemos por ela, nos tornamos inabaláveis. E isso também é importante dentro da perspectiva da lição lá de quinta-feira, quando a gente estiver estudando o Salmo 125. Lembrar desses dois olhares, o olhar para Sião inabalável, Deus sentado no trono e nada pode lhe atingir, mas também olhar pela perspectiva da verdade, aquele que tem a verdade de Deus e permite que essa verdade o mova, se torna também um sujeito inabalável, sob todas as perspectivas. Ou seja, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso não é o fato de que a gente é blindado do mal no mundo. Isso é o fato de que o mundo não nos atinge. Ou seja, ele não muda a minha esperança e a minha paz. O mundo pode me atingir fisicamente, o mundo pode me atingir emocionalmente, mas ele não rouba a minha paz, que excede todo o entendimento, e ele não rouba o meu relacionamento com Deus, salvo se eu permitir, e a palavra de Deus é essa coluna que permite que essa construção seja inabalável, que Sião não se afete por nada, porque Deus está ali e a sua palavra é soberana. Espero que tenhamos uma boa lição, um bom estudo da lição nessa semana, nessa nova perspectiva de olhar para frente, para aquilo que é o centro da nossa esperança, e a gente entenda que todos esses aspectos do tabernáculo de Deus devem afetar a nossa vida hoje e não só ser uma expectativa futura. Ou seja, nós devemos ser transformados a partir destas referências no dia de hoje. Que Deus abençoe vocês, é o meu desejo para todos e para mim nessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das dificuldades desse mundo, temos a certeza de um Deus que nos acolhe, de um Deus que está sempre conosco, de um Deus que nos protege, que é fortaleza inabalável, mas principalmente pedimos que o teu Espírito invada o nosso coração para que a expectativa do céu invada a nossa alma na forma como o salmista retrata e vivamos ansiosos, quase que desfalecidos pela vontade de estarmos contigo eternamente. Que seja essa a nossa realidade, que possamos aprender mais a tua palavra no estudo da semana, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.